Olá! Se você chegou até aqui, é porque Deus tem algo para falar com você. Sejam muito bem-vindos ao canal Vida Cristã na Prática. A palavra de hoje se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Vocês entenderam? Cada uma. Aqui a palavra de Deus não diz que ele vai suprir algumas necessidades. Aqui não diz que ele vai suprir aquelas que ele escolher, aquelas que ele achar. Não, aqui está dizendo cada uma. Ou seja, todas as nossas necessidades que ele sabe que são essenciais para nós, ele vai suprir. E senta que lá vem testemunho. O meu testemunho hoje é baseado em algo que aconteceu conosco lá em Portugal. Eu grávida da Manu, já de 38 semanas. Eu ia ter a Manu em uma semana. E os meus pais, minha mãe e meu pai, se juntaram e decidiram mandar pra gente lá algumas lembranças, alguns presentes para a Madu, inclusive a saída de maternidade, porque lá na minha época era muito difícil a gente achar roupinhas dessas que a gente gosta, né, de saída de maternidade, que aqui no Brasil é normal a gente combinar tudo, a manta com a roupa, com o laço, com a bolsa, com tudo. Lá eles não têm esse tipo de ritmo, né, eles não têm essas coisas, e não sei hoje, mas na minha época não tinha. Então, minha mãe mandou a saída de maternidade para mim, minha madrasta, que eu chamo de boadrasta, ela fez umas coisinhas para botar lenço umedecido, para ser o trocador de fralda. Lindos, mandaram biscoitos para mim, que eu estava doida para comer e lá não tem. Mandaram muitas coisinhas lindas, mandaram lacinhos, roupas. E eu precisava pegar tudo aquilo, porque a Manu ia nascer na semana seguinte. E a encomenda chegou e foi direto para a alfândega, não chegou lá em casa. E eu estranhei, pensei que a encomenda ia chegar em casa pelos correios, eles mandaram pelos correios. E a alfândega mandou um e-mail pedindo para que eu fosse até lá buscar essa encomenda, porque era necessário fazer a retirada direto na alfândega. A alfândega era bem distante da minha casa, gente. E eu estava com um barrigão de 38 semanas, eu botei muita barriga, porque a Manu nasceu de 5 semanas e de 5 quilos. E assim, eu botei muita barriga, uma dor na minha lombar, mas só podia ser eu. Eu expliquei a situação, se não podia ser meu esposo, não, tinha que ser eu, porque eu precisava assinar e estava no meu nome. E a gente não sabia disso, meus pais colocaram no meu nome. Enfim, fomos para a alfândega. Gente, pensa, a parada do ônibus não era perto da alfândega. Eu andei, foi quilômetros. Gente, andamos foi muito. E a gente não tinha condições de pegar um táxi para a gente descer lá, que foi o que orientaram a gente. Então fomos andando devagarinho. E eu fui parando, respirando, falta de ar, sentava, tomava uma água e continuava o trajeto. Chegamos na alfândega. Tava lotado, gente. E aí chegou a nossa vez, peguei fila de prioridade, chegou a nossa vez. E eu já com meu coração, gente, com muita ansiedade de pegar as coisinhas, né? Chegou a nossa vez. Quando nós fomos, eu já tinha listado tudo que haviam mandado, e eles deram uma lista pra gente ticar tudo, né? E eles disseram, isso aqui que tá dentro do conteúdo do pacote, é isso aqui. E aí eu peguei, listei a minha lista com a deles e estava tudo certo. E eu fui para pegar o envelope para assinar. Eis que 90 euros para tirar a caixa. E a gente falou assim, oi? Aí ele falou, 90 euros, porque tem impostos, porque tem não sei o quê, que não sei o quê. Falou um monte de coisa lá que... Aí meu esposo falou assim, mas isso não é justo, esse pacote é nosso, por que a gente tem que pagar para tirar? Aí ele falou, não, mas é assim que funciona, esse é o procedimento, que não sei o que, a gente não tinha como argumentar. Só que eis a grande questão, nós não tínhamos 90 euros para pagar naquele momento.
era quase, eu não sei quanto está o euro hoje, mas vamos supor que esteja R$ 6. A gente não tinha esse valor para pagar. 500 e tantos reais, vamos converter. A gente não tinha. Naquele momento, de imediato, a gente nem sabia que tinha que pagar. E aí a gente argumentou. Eu danei a chorar. Comecei a chorar. Já imaginando que como eu não tenho, eu não vou levar as coisas da minha filha. E eu precisava, e meu esposo falou, a minha filha já vai nascer semana que vem, e tudo que está nesse conteúdo são utensílios para a gente levar para a maternidade, são coisinhas dela. E a gente sentiu, gente, que o pessoal lá da alfândega queria muito ajudar a gente. A gente via a fisionomia deles, mas eles não podiam fazer nada. E eu comecei a chorar. E eles falaram assim, vocês têm um prazo de 72 horas para fazerem o pagamento. Vocês podem fazer o depósito e em 72 horas vocês retiram. Como vocês é um caso específico, pelo fato dela estar grávida, nós podemos enviar para a casa de vocês. E aí a gente pensou assim, onde é que a gente vai arrumar 90 euros? Gente, 90 euros lá pra gente naquela época era muito dinheiro, muito dinheiro. Não é 90 reais, é 90 euros. Então, a minha mente natural, a minha mente já dizia assim, perdi as roupas da minha filha. E eu chorava, gente, chorava copiosamente. Meu esposo falou assim, não tem o que fazer. Vamos embora e respirar e ver o que a gente pode fazer. E eu saí daquela alfândega, gente, assim, eu sou muito difícil ainda, né? Quando eu tenho algo na minha mente, eu preciso concretizar aquilo, porque senão eu fico muito mal. E eu sei que não é desse jeito, porque os meus planos, as minhas vontades, não são os planos do Senhor, não são a vontade do Senhor muitas das vezes. Então, eu preciso trabalhar isso na minha vida. Mas naquele momento eu não consegui raciocinar. E eu parei ali no estacionamento, passando mal, chorava muito, e um guarda veio e trouxe uma garrafa de água para mim e disse, se acalme. E bebi água. E meu esposo falou, vamos, amor, vamos, que não tem como você ficar aqui. E quando a gente seguiu para ir embora, uma funcionária que estava lá dentro, chorando, gente, eu me lembro dessa data até hoje. Isso foi em 2017. Eu me lembro disso até hoje, porque o Espírito Santo é aquele que, quando a gente passa por algo, ele deixa isso marcado em nós para que a gente possa estar sempre relembrando quem é ele, o que ele é capaz de fazer. E ali aquela moça chegou para mim e falou assim, eu queria muito poder pegar aquela caixa e dar para você, só que eu não posso fazer isso porque senão eu perco meu emprego. E meu esposo, eu não tinha voz para falar nada, e meu esposo falou, a gente entende, fica tranquila, a gente sabe que se você pudesse faria. E ali ela me abraçou, me deu um abraço muito apertado e disse, eu espero que vocês consigam, eu vou torcer para isso. E quando a gente seguiu, gente, para seguir viagem, para ir embora, a gente ouve uma voz assim, ei, espera um pouco. E veio um casal na nossa direção. Lembra que a gente acabou de ler? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Esse casal olhou para mim, e a moça também é imigrante, ela me deu a mão, ela falou, eu falei assim, ela vai orar por mim. E eu segurei a mão dela, chorando muito, gente, estava soluçando. E ela falou assim, me dê sua mão. E eu dei a mão a ela e ela foi me levando lá para dentro. E eu falei assim, eu não quero ir lá, eu quero ir embora. E ela falou, confia em mim, desse jeito, confia em mim. E o marido pegou o braço, segurou o braço do meu esposo, bem assim, educadamente, e nos conduziu lá para dentro. Quando eu entrei, as pessoas estavam todas paradas me olhando. Foi assim, um evento. E eles me levaram até o caixa, até o guichê onde a gente tinha sido atendido. E ali ela segurou a minha mão e ela disse assim, ela também estava grávida. Ela olhou na minha mão, ela segurou e disse assim, eu jamais deixaria você sair daqui sem as coisas da sua filha. E eu me emociono muito, porque eu me lembro desse dia, o Espírito Santo está trazendo à minha memória toda a cena, gente. E ela me deu um abraço, e nesse momento,
O pessoal lá de dentro aplaudiu. Gente, todos os humilhados serão exaltados. Não existe hipótese de você ser humilhado por ninguém quando você está firme na presença do Senhor. Aquela mulher segurou minha mão, disse para mim: jamais eu podia ver Deus falando para mim, minha filha, eu jamais poderia deixar você sair daqui sem aquilo que você veio buscar. E ali aquele senhor pegou o cartão dele, um cartão Gold, deu pro funcionário e disse assim: tire tudo que é dela daí de dentro. Todas as caixas dela que tiver, eu quero que você tire tudo e pague com isso aqui. E ali as pessoas aplaudindo, as pessoas de lá de dentro da alfândega, os trabalhadores, chorando, dizendo: a gente estava aguardando por isso. O que eu quero dizer com tudo isso é que Deus não te perde de vista. Por pior que seja a situação, Ele não perde o controle. Ele não esquece, Ele sabe exatamente do que a gente precisa. Ele sabia que eu não tinha a roupinha da saída de maternidade da minha filha. E a roupinha estava ali. E eu precisava daquilo. Tinha ali coisas que eu não tinha, eu estava aguardando chegarem. E o que eu quero dizer para você é que o seu testemunho vai virar notícia. O seu testemunho, hoje, eu estou contando isso porque eu fui curada, eu passei, e eu posso dizer que é verdade. Deus supre todas as nossas necessidades. Mas tem um outro segredo. Para que Ele possa suprir a sua necessidade, você precisa buscar a Ele em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu saí dali com a minha bênção. Eu saí dali com a minha vitória. E hoje eu profetizo que eu não sei o que está perdido para você. Eu não sei o que é impossível para você. Mas creia, confie que Deus não te perde de vista. E ali eu saí com todas as coisinhas da minha filha. Cheguei em casa glorificando, exaltando o nome do Senhor, arrumando tudo dentro da malinha da maternidade. E levei tudo, porque era tudo meu. Aquilo que é meu, ninguém irá roubar, porque o meu Deus é aquele que supre todas as minhas necessidades em glória, e Ele também suprirá todas as suas necessidades. Confia, creia, entregue o seu caminho ao Senhor, descansa e saiba que tudo mais Ele fará. Se esse vídeo edificou a sua vida e se você acha que ele também é capaz de edificar outras vidas, já siga, compartilhe esse vídeo, deixe um like para o YouTube entender que vocês estão sendo edificados, para que eu possa trazer mais conteúdos, porque tem muito mais testemunho para a sua vida. E por que eu conto? Porque eu fui curada. Eu passei, venci, sobrevivi, e eu quero que você também seja curado através da minha vida, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.